Olá, minhas pedras preciosas, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vai você? Espero que muitíssimo bem, na paz de Deus. Agora eu vou bater um papo com vocês, porque, como eu já disse, isso é mais que uma terapia. É revirando todos os meus sentimentos e muitas vezes no filtro, né, gente? Que nem tudo a gente pode falar sem filtro, porque sem pensar, sem peneirar, sem selecionar o que você vai dizer, porque é impactante. Muitas vezes as pessoas entendem de outra maneira, de outra forma, o que você expõe de sua vida. E eu tenho vivido coisas que, pelo um ponto de vista, é, pelo um ponto de vista, são injustiças, né, vividas. E por outro ponto de vista, aprendizados. E por outro ponto de vista, mal escolhas. E por outro ponto de vista, apenas uma pessoa imprudente, irresponsável, porque normalmente as pessoas elas não te julgam como você foi uma vítima do destino, das pessoas, da vida, mas te julga como uma pessoa sem sabedoria, sem responsabilidade, sem maturidade. Normalmente a culpa é nossa de tudo que fazemos e eu já me acostumei com essa ideia e tento melhorar meu lado pessoal, porque já que estamos falando de julgamento, que eu me julgue menos, me aprove mais, me perdoe mais, porque não por egoísmo, não por assim um egocentrismo, uma doença do narcisista, não é sobre isso, né? É sobre justamente você se livrar dele quando você se ama o suficiente para perceber que está te dando migalhas, que está te tratando muito mal, que está te dando muito pouco e pouco amor e muito ódio, muito maldade, muita crueldade. E a gente tem que acordar para isso, porque normalmente conviver com pessoas narcisistas, normalmente quem sai doente é a gente, quem sai perdendo é a gente. Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Não é sobre você se amar a ponto de parecer um narciso, não é isso, né? De virar um egoísta, mas de você se amar a ponto de você ter empatia por a vida, por você mesmo, lhe tirar desse sofrimento, dessas agonias que você acha que, mas tá tudo bem, a pessoa faz isso comigo, mas ela me retribui com tal coisa. Não é assim. A gente tem que amar as pessoas respeitando-as, né? Trazendo para nossa vida mais vigor de viver, paz de viver e harmonia com Deus, com o universo e com as pessoas que convivemos. E não ficar achando que a pessoa, porque ele é assim mesmo, que é esquentado, porque ou porque bebeu, ou porque está num dia mal. Ninguém é culpado do dia mal de ninguém. E a gente não é lixeira para todo mundo achar que os dias maus eles têm que jogar todo o lixo em cima da gente. Então, quem tem que recorrer a um poço interno, interior e de vigor e ressuscitar essa fonte, deixar ela. É como se você fosse abrir uma fonte no seu terreno, lá onde, na sua fazenda, lá naquela terra que você quer plantar. Você vê se tem água, você fura o poço e você faz jorrar água. Assim também você tem que fazer no seu interior. Tem poço aí para ser perfurado, sim, e que ele vai jorrar muita coisa boa para fora, muito vigor e sabedoria. Às vezes a gente entope as minas de paz que tem em nossa vida
para que a mina dos outros jorre com fartura. E isso não é bom, isso é triste até. Nós, do mundo, do universo, do mundo inteiro, estamos passando por essa crise de se dar demais e não pensar em si, não se cuidar, não relaxar e se sentir até escrava já. É como se eu sei disso porque eu vivi e de certa forma ainda não me libertei totalmente, estou trabalhando para isso, para essa libertação de eu achar que eu tenho que viver só para os outros, eu tenho que fazer bonito para os outros e se der tempo eu faço para mim. Eu vivi muito isso, muito, não estou me lamentando. Eu só estou falando sobre que agora eu me libertei e eu acho que eu tenho que fazer pelos outros sim, mas eu não posso esquecer de mim. Eu sou a parte principal da minha vida, porque se eu me estrago, se eu adoeço, se eu fico com depressão, ou se eu fico em cima de uma cama doente, ou se eu fico com um câncer, porque normalmente a acidez da vida, a toxicidade da vida, dos abalos, da tribulação, ele torna ácido a nossa vida e sim apaga as coisas boas, doces, as coisas que preparam o nosso corpo, as nossas células, vamos dizer, nosso lado alcalino, né, gente? O lado sem acidez. Normalmente, o melhor alimento para o câncer, né? O que mais faz ele ter força e aflorar é justamente a acidez. É quando estamos ácidos que o câncer corrói, se aloja e cresce. Por isso eu tô falando de uma acidez de todas as formas, a acidez que você põe para dentro com coisas que deixe seu corpo com acidez, né, e também com pessoas. As pessoas, elas são mais ácidas do que mesmo o nosso alimento. Quando elas... A Valentina tá percebendo que eu tô gravando, viu? As pessoas tóxicas, as pessoas abusivas, elas são pior que alimentos que faz mal. Elas são muito piores. Muito piores. Porque elas atrofiam todo o nosso ser, inclusive nossa mente. Nós começamos a acreditar em tudo que eles falam e que a gente que é culpado mesmo de todo aquele caos da nossa vida, e inclusive da dele. Porque normalmente a pessoa tóxica, ela se faz tão de vítima que você se sente com remorso, porque você tem sentimento, você tem empatia pelas pessoas. Coisa que a pessoa tóxica, narcisista, egoísta, ela não tem. Ela não tem amor, ela é desprovida do neurotransmissor do amor, dos sentimentos bons, de piedade, misericórdia das pessoas, de remorso, né? É uma coisa que eles são desprovidos. E quando são desprovidos, você fica com seu sentimentalismo e viver nessa toxina toda. Você pode se alimentar bem, você pode ir na academia, você pode ler livros até, que é bom para a mente. Mas se você vive com uma pessoa tóxica, uma pessoa agressiva, uma pessoa que só ela que sabe tudo, que só ela que tá certa e que outra coisa, ela não te deixa viver. Ela tem ciúme de tu ter amigos, de tu ter relacionamento com tua família. Normalmente a pessoa tóxica tem ciúme de você até quando você tá educando os seus filhos, quando você tem carinho por os seus filhos. Eles sempre acham que você está exagerando, porque eles só querem você servindo e sendo escrava dele, né? Das coisas que ele acha, que ele pensa, que ele diz. E você vive numa redoma, numa prisão, numa toxina terrível.
Então, aí dentro de você, nesse seu território maravilhoso que Deus fez, tem muitas minas que estão estancadas pelos outros e que você pode começar a tirar todos os tampões de sua mina de paz, de sua mina de prosperidade, de sua mina de acreditar em você. E cuidado, saia a francesa de pessoas tóxicas, porque você não pode ser brusca, você não pode, porque você não pode, eu digo, que você pode tudo, mas vamos dizer assim que você não deve sair bruscamente, justamente porque eles são implacáveis, eles são então vá ganhando tempo enquanto ele, porque ele também não te quer para toda a vida, uma hora ele vai te achar desnecessária, que não serve mais, que não tem mais necessidade. Você vai procurar um jeito de você encaixar numa dessas coisas que ele desligue você de que você serve para ele, de que você tem serventia, de que você é a galinha dos ovos de ouro dele. Então, saia francesa, se prepare, bote essas minas, esses poços que está interno aí dentro de você, tampado, que você tem muita coisa linda para viver, para florescer, bote elas para fluir e creia. Por mais difícil, você vai pensar até assim, que prosa. Não é fácil sair de uma situação dessa, não é mesmo. Não sai assim, ó. Não adianta, que eu já passei também muita dificuldade nessa vida. Já vivi sobrecarregada, intoxicada, já vivi acreditando piamente que eu não era capaz de nada. Né? Ó, me botaram na minha mente quando eu dizia que eu queria dirigir, que eu era louca, que eu ia... A primeira vez que eu dirigisse, eu ia sair atropelando as pessoas, que eu ia destruir, e era sempre essa cantiga nos meus ouvidos. De certa forma, eu achava que era um jeito da pessoa me diminuir, mas eu tinha aquela noção que estava me diminuindo e que todo mundo podia, porque eu era a única que ia sair por aí fazendo tudo errado. E me prenderam também em outras coisas, que foi tirar o direito de eu trabalhar, que eu sempre trabalhei desde pequena, né? Quando não tinha lei que proibia crianças e adolescentes trabalhar, eu comecei a trabalhar quando criança. Então, eu aprendi a trabalhar. E teve uma época da minha vida que eu não fui trabalhar, porque a pessoa achava que eu tinha que ficar cuidando da casa e tal, e dos filhos. E isso também foi bom, porque eu aproveitei bastante a minha vida como mãe, né? Foi maravilhoso, mas também me magoou muito por as vezes que eu precisava do meu dinheirinho, de alguma coisa, de íntimo mesmo, coisa boba. E eu sabia que eu não tinha e tinha que estar falando eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas vezes nem sempre a pessoa estava de bom agrado de me dar aquelas coisas. Então, sobre isso, se você falar assim, a Cleide fala assim porque a vida dela sempre foi boa e tal, e não é. Minha vida sempre foi difícil, sempre foi desafiadora, sempre foi como a de todo mundo, né? E eu já enfrentei, sim, pessoas muito tóxicas, muito difícil, pessoas que fingem que tá te protegendo, mas tá te humilhando, te agredindo, tirando tuas chances de tu se desenvolver até como pessoa. Eu tive muita sorte na minha vida porque eu li bastante. Gostava de ler, e graças a Deus ninguém nunca disse que eu estava errada sobre isso. Glória a Deus. Eu lia a Bíblia, livros eu andava, se eu não podia comprar, eu andava pedindo emprestado, eu sempre dava um jeito de ter uma boa leitura e isso me fez bem. Isso era minhas asas para um mundo bem diferente do que eu vivia, e muitas leituras. Também gostava de assistir vídeos, né? Vídeos não, filmes. Filmes, principalmente esses que é de superação, de crescimento pessoal. Sempre gostei disso.
E aí eu tô dizendo isso não é para dizer que eu aprendi, eu tô me gabando aqui que eu aprendi alguma coisa que eu sou super desenvolvida, não é isso. Foi para eu superar minhas dificuldades. Então era uma válvula de escape grande, era filmes e livros para mim. E também eu compor, né? Eu gostava muito de escrever. Escrever sobre tudo e sobre todos os acontecimentos que eu vivia, as coisas que eu achava graça na vida e as coisas que eu estava desesperada querendo me livrar delas. Então, eu não estou falando isso para dizer que expert, não. Eu sofri muito e ainda sofro. Eu ainda tenho, eu me sinto aquele cavalo que viveu muito tempo comendo amarrado naquele lugar ali sem direito de ir mais longe, podia até ter vontade e se esticava e via que a corda não ia mais. Só que eu sou aquele cavalo que já não tem mais corda, que já não tem mais cabresto, mas ele não percebeu que o cabresto saiu, que a corda está solta. Eu me sinto dessa forma ainda em muitas coisas. Tem coisa que eu ainda quero fazer, que eu ainda quero ir um passeio só eu com a turma boa e às vezes o pessoal daqui de casa não quer ir. E aí ficam, sempre flui aquelas piadinhas do tipo que eu vou me arrepender, ou que vai acontecer alguma coisa comigo no caminho. Enfim, fica aquelas piadinhas e isso me prende. E eu ainda quero me libertar sobre isso, sobre eu ir em algum lugar e ter o direito de ir e vir e ninguém dizer que eu vou fazer besteira, que eu tô fazendo besteira. É só isso. Essa parte eu ainda tenho que me libertar, ainda não me libertei. Eu já fiz muitos, tipo assim, eu já até paguei alguns meses de uma viagem para um lugar e aí começava aquela coisa na mente e eu acabava achando que era melhor desistir, né? Dava aquele medo, mas eu ficava com raiva das pessoas que não me incentivavam a ir o meu passeio e sim a desistir. Eu ficava chateada por um ano, por mais e até hoje, quando eu me lembro de muitas coisas que eu não fui por conta das palavras, por conta das indiretas e por conta da falta de incentivo para que eu vá, mas aquele incentivo completo para que eu não vá. Então, sobre isso, essas coisas ainda me prendem, ainda me magoam, ainda me ferem e eu ainda me sinto muito presa. Mas sobre outras coisas eu já me libertei, glória a Deus. Demorou, não foi assim, não foi um passe de mágica, não foi rapidinho, não foi um ano nem dois. Teve coisas que passaram uma vida, pode-se dizer, para eu me libertar, mas eu me libertei e eu conto para vocês assim, trabalhe sobre isso. Às vezes você está dizendo, mas é muito sofrimento, eu vivo uma vida presa, uma vida que é só para servir, uma vida que não tenho o direito de sorrir, não tenho o direito de me arrumar, porque a pessoa diz assim, se apaixonou, está apaixonada por alguém, está procurando alguém. Então, tudo isso a mulher sofre. Eu não vou dizer só a mulher, o homem também pode passar, pode encontrar uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil. E não só um casal, não. Pode ser também um amigo que arruma, que quer mandar na sua vida, que vive ali te fingindo que te ama, mas sempre te botando para baixo, te fazendo ter medo das coisas, ter medo de conquistar, ter medo de ir à luta. Que não é amigo, né, gente? É amigo. Na verdade, não é amigo. Não é amigo, a palavra não é essa. Mas uma pessoa que está ali, que você acha que é amigo, né? Na verdade. E sobre isso eu tenho muito para falar todos os dias e todas as horas, as observações que eu vi na vida e coisas que realmente me deixaram fora do meu equilíbrio mental. Sim, já tive muitos desequilíbrios mentais. Talvez eu já tenha uma predisposição a esse desequilíbrio, mas quando ele vamos dizer assim, quando alguém me frustra bastante, quando alguém toca no meu calcanhar de Aquiles, daí acontece que eu perco as estribeiras, que eu perco meu equilíbrio, e é sobre isso também que eu estou trabalhando, porque eu escuto muito dizer assim, tente o máximo não se desequilibrar diante das pessoas que querem te desequilibrar, porque normalmente elas querem isso para provar para os vizinhos, para a sociedade, para quem está dentro de casa com você, para quem
conhece a bondade, né, da pessoa que é perfeita, maravilhosa, mas você se desequilibra. Então você fica com aquela fama de louca, desequilibrada, e é aí que começa toda a tristeza da sua vida, porque daí você, se você não tentar ter esse equilíbrio e ver que essa pessoa está querendo te deixar louca mesmo diante da sociedade, eu digo porque já aconteceu comigo muitas vezes. Claro que não é só por conta dos outros que eu tenho meus surtos, minhas dificuldades mentais, minhas confusões mentais. Não é só por conta de alguém que veio, pode ser por uma coisa que não deu certo na minha vida que eu quis muito, ou algo que me deixou muito, que eu estava muito certa que ia conquistar e de repente eu não consegui. Isso também me dá um certo desequilíbrio, né? Eu já percebi nisso. Então não são só as pessoas que convivo que ligam um gatilho de eu ficar. Muitos chamam de esses surtos, hoje as pessoas chamam mais de burnout, né? Que é bonito falar isso, né? Que é você se encheu, aí você tentou equilibrar daqui, tentou equilibrar dali, mas chegou um dia que você não conseguiu, você grita, você pula, você sai louca correndo, você às vezes até esquece quem você é por alguns segundos. E eu já tive crises do tipo que eu penso assim, ai meu Deus, na hora que eu tô tendo uma crise, vem uns relâmpagos e me diz assim, aquele medo de eu não vou voltar ao normal, vou continuar assim, desesperada, gritando, mesmo eu gritando. Meu pensamento, aquela vozinha tá me dizendo, eu vou ficar assim para sempre, eu vou ficar louca para sempre, sabe? Desse tipo. Esse desequilíbrio, essa, esse momento de desespero que bate na gente, e quase todas as vezes que eu sinto esse desequilíbrio, uma voz me diz, como se fosse eu mesmo, perguntando a Deus. Eu vou, mas não é eu que falo. Uma voz me diz, eu não vou mais voltar ao normal, eu vou continuar assim, né? Dependendo da... Aí depois eu grito por Deus. Isso é quase que sempre, gente. Quando eu tô voltando ao normal, eu fico gritando Deus. Na maioria das vezes, quando eu caio em mim, eu tô ajoelhada, conversando com Deus, pode ser no meio da rua, pode ser onde for. E esse ano eu tive uma crise assim horrorosa, porque eu tava passando muito aperto na mente no trabalho e em casa e dentro de mim mesmo, sabe? Assim, quando você não pode expor nem aqui no vídeo, algo que te transtorna dentro de você mesmo, que você quer resolver, que você quer ser a boa, sabe? Que você quer ser a melhor, vamos dizer assim. Você quer erguer a taça. E às vezes isso não acontece. E nem sempre eu estou preparada para eu mesmo assumir que eu perdi, que não deu certo. Que o tiro saiu pela culatra. Então, eu não venho para cá dizer para vocês que a vida é fácil. Ai, que essa pessoa que está te consumindo, é muito fácil você se libertar dela. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você começar a ler muito, coisas boas, coisas que te dê prazer. Porque tu vive assim, um emaranhado de tristeza, de pessoa que não te apoia, não te elogia, não te levanta. Pelo contrário, se ela puder, ela te esmaga. Ela pisa em cima assim, detosse assim, ó. Então, não aceite que isso é de você. Só quando a gente descobre sobre isso é uma liberdade tão gostosa que o cara, o cara ou a cara fala o que quiser. Eu vou pegar uma aguinha, gente, porque esse pigarro, já tomei uma aguinha, vou deixar essa aqui pra lavar a garganta que eu tô falando demais, né? Eu que inventei essa blusinha hoje, amei, super amei, não tô, né? Porque parece assim que a luzinha tá quase pelada, não tô não, é só porque a tomara que caia, mas não vai cair, tá? Vamos voltar ao nosso papo.
Sim, aí você lê um livro que você gosta, né? Aí você não tem um belo lago para você ir, não tem aquele cara carinhoso para te dar um dengo ou te dizer que você tá maravilhosa, que você tá muito bonita, que a gente gosta de ouvir isso, né? Que você tá radiante, essas coisas que todo mundo gosta de ouvir, o homem, a mulher, enfim, o ser humano gosta de carinho e de elogios e de bom tratamento, né, gente? Mas se eles não houver no seu convívio, deixa eu te dizer uma coisa. Leia livros que faça fluir os hormônios do prazer, os hormônios da alegria, os hormônios de lembrar que você está viva e que qualquer momento pode acontecer coisas extraordinárias na sua vida de boa. Eu digo isso porque a esperança dos dias ficarem melhor é que torna o nosso hoje bom, porque não sabemos se amanhã estaremos aqui ou aonde estaremos. Então é bom que a gente põe esperança no dia de hoje, no agora. E eu, sobre esse negócio de dizer assim, não é fácil se libertar de alguém assim que fala que, você vai, vá, né? Quando você diz que vai abrir uma loja ou vai fazer alguma coisa, vá, você vai se ferrar, você vai acabar o que você tem e ainda vai ficar devendo. Normalmente você acha pessoas desse nível para sua vida, nossa, elas, e você não deve acreditar nelas. Eu acho que você, no começo, como eu, tava, meu Deus do céu, tudo que dizia era pá, era já estava acreditando. Você nunca vai dirigir legal, você não vai aprender a dirigir. Pronto, já botei na minha mente, eu não vou dirigir, porque o fulano falou que eu não sei dirigir, que eu não vou aprender, que eu sou estabanada, que eu sou essa, que eu sou aquela. Aí, você não vai viver sem mim, você tá viva porque eu tô com você. Porque se você vivesse aí nesse mundão, já tinham te matado. Tudo isso, né, a gente escuta. Quando vive com uma pessoa tóxica é difícil. E aí você pensa assim, tá fácil? É no estalo de dedo? Não, não é. Mas quando você muda a sua mentalidade, quando você sabe que aquela pessoa é doente, bota logo na sua cabeça isso. É perversa? Chamar de doente um ser humano desse é ser carinhosa com ele. Mas se você não botar na sua mente que esse ser humano é doente, como se ele tivesse um desequilíbrio na mente, como se ele fosse uma doença, gente, é algo que tem que ser, e tem coisas que não se trata, né? Tem coisa que não tem nem tratamento, que é o desvio, né? O transtorno de personalidade, que é o ser abusivo, o ser que se formou daquela forma e que não tem o neurotransmissor do amor, da piedade, da misericórdia. Então, mas você tem que olhar para ele e dizer, doente, tadinho. Pronto, aí você vai fazendo sua vida. Se você não tem uma poupança, comece a fazer. Mas eu não trabalho, não sei o que, dê um jeito. Você vai inventar de vender qualquer coisa, uma revistinha, qualquer trem. Você vai arrumar um negócio para você ganhar dinheirinho. Eu aprendi isso em 2000, eu já tinha vontade de me equilibrar financeiramente. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa que me deu conselho. Eu falei toda a minha situação, eu estava na pior crise da minha vida e eu contei, é mulher, amiga, até hoje eu tenho ela como amiga, ela tá longe de mim, mas quando a gente conversa é como se a gente tivesse dentro uma da outra, é maravilhoso, e ela me deu um conselho assim, Cleide, eu sei que esse momento seu tá duro, tá difícil. Eu sei que você nem vai entender direito o que eu vou te falar, mas deixa eu te falar um negócio. Começa a ter uma liberdade financeira, nem que seja só para tu pensar, eu tenho esse dinheirinho ali, eu tenho esse dinheirinho ali. E, e mesmo que você viva tudo isso, procure um momento para você respirar para você viver para você. E não acredite em tudo que a pessoa te diz contra
o teu desenvolvimento. Quando ela falar que não vai dar certo, é porque vai e ela tá com medo de você dar muito certo na vida e a pessoa acha que você só vai precisar ficar com ela quando sua vida estiver difícil. Então essa pessoa tem medo que você cresça. Ela não vive pensando, eu tenho simplesmente que segurar ela, né? Sem entendimento, sem saber fazer nada, sem coragem para trabalhar, enfim, ela tem essa pessoa, mas você não vai fazer chamar muita atenção de quem tá te rebaixando, de quem te oprime, perceber que você está se desenvolvendo, não. Você vai desenvolver ali no secreto, só você e Deus. E assim eu fiz. E comecei também a ver sobre as crises. Essa pessoa, gente, ela me deu um bom conselho. O melhor conselho que ela poderia me dar naquele momento foi esse. E quando eu conheci essa pessoa, eu achei que essa pessoa, ela é como se fosse da família. Então, eu fui visitar, fui um passeio, justamente com o meu marido, e conheci. E eu acho que essas palavras que essa pessoa me passou foi Deus que mandou, né? Eu tinha que ir para ter essa libertação mental. Foi como se eu fosse hoje para uma palestra, vamos dizer assim. E aí o palestrante tocou naquele negócio da virada de chave, foi isso. Então eu comecei a pensar. Eu não tinha como ganhar o dinheiro, mas eu inventava coisas e comecei a fazer minhas economias no secreto, né? E nunca mais parei, nunca mais parei. Aí um dia, misericordioso e bondoso de Deus, eu também passei num concurso, que aí já foi em 2011. Aí isso foi a virada da chave completa, né? Aí eu me senti mesmo a poderosa, a rainha, a ricona, a milionária. No dia que me disseram, eu já falei para vocês aqui, acho que já mais de 1000 vezes, eu já falei isso para vocês no meu canal, que no dia que eu não tinha computador, não tinha nada para ver em que vaga eu passei do concurso. Aí eu fui ali na casa da vizinha e ela falou assim, Cleide, tu tá na 40 e alguma coisa. E era 100 vagas, gente, eu tava na 40 e alguma coisa. Eu pulava tanto, que parece que eu tinha ganhado no Big Brother, tinha ganhado na Mega Sena, tinha ganhado no jogo mais transformador de vida. Parece que eu tinha ganhado, que foi esse concurso. E, gente, realmente foi um Mega Sena mesmo, foi um Big Brother, foi um Big Prêmio na minha vida. Com isso eu fiz tantas coisas maravilhosas, né? Um salário de tamanho, gente, pititico, mas fez tanta coisa grande. Eu fiz para mim e ajudei pessoas com meu salário. E fiz minha faculdade de pedagogia. Eu queria fazer de filosofia, mas não fechou a turma, não completou a turma, então eu tive que migrar para pedagogia. E deixa eu dizer, estou felicíssima com tudo isso. E não é no estalo de dedo que você repara a sua vida, seu sofrimento, suas maus escolhas, porque a gente sabe desde o início que está entrando num terreno perigoso. Mas só que a gente fica naquela, ai, mas eu amo, então esse, então aquela, não sei o quê. Mas você tem os avisos desde o início sobre o que você vai sofrer, sobre o que você vai passar. E os avisos, você pensa que é só uma besteirinha. E do meio por fim você pensa assim, poxa, eu fui avisada pelo Espírito Santo. O universo me deu sinais que esse negócio não ia dar certo e eu meti a cara e quebrei a cara. Mas tá tudo bem, quebrou a cara, conserta ela e te apruma e vai caminhar pedindo sempre sabedoria a Deus e sabendo fazer escolhas, gente. Que a escolha, escolher emprego, escolher
pessoas para nossa vida. Tem coisas que a gente não escolhe, por exemplo, nascer naquela família, coisas assim, né, da natureza natural, coisas que você não pode escolher, tudo bem. Mas o que você pode escolher, saiba escolher para que você não tenha uma vida sofrida, uma vida medíocre, uma vida de prisioneiro, uma vida infeliz, né? Para você viver um tanto de tempo e depois você falar assim, poxa, eu não fui feliz, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você ainda quer tudo porque você não viveu tudo que você queria. Hoje o papo é esse, é sobre pessoas que caem nas garras das pessoas tóxicas, das pessoas complicadas, das pessoas que acham que elas mandam no mundo e nas pessoas, que abusam, que usam e abusam. E quando descarta, gente, é melhor do que quando eles fazem coisa pior, porque tem uns que não te descarta te deixando viva, te deixando inteira. Tem uns que faz muito pior. Então é por isso que a gente tem que estar atento, olhando direitinho onde vai. Quando você vê uma pessoa te encher de muitas flores no início, de ser muito bonzinho, tenha medo. Tenha medo, tenha medo. Porque conhecer uma pessoa em uma data especial, dar um buquê, dar um... Eu acho um exagero sim, e a gente tem que ficar atenta sobre isso. Normalmente essas pessoas exageradas que chegam já dando presente, adulando demais, dizendo que você é essa, que você é aquela que vai te dar o mundo, que não vai deixar você passar por isso ou por aquilo, morra de medo e fuja, corra às léguas. Porque isso aí já é o tipo de, que nem vovó dizia, quando você quer pegar uma galinha, você joga milho para ela. Não é assim? Então, para você ficar atento com a generosidade demais do início de qualquer relacionamento, até de amizade, tenha cuidado. Porque tem amigo também que é pior do que um casamento. De narcisista, de mandão, de aproveitador, de abusador, né? Tem muito isso. E depois que pega o domínio, misericórdia. Aí, pelo amor de Deus. Aí você não tem paz, você não tem vida própria. Então, é sobre isso. Mas leia muito. Enquanto você estiver nesse cárcere, né? Porque não é fácil. Aí não vou dizer para você, bate a porta, manda embora ou vai embora hoje. Eu sei que não é assim, que eu já passei. A gente tem muita coisa para resolver e para sair em paz. Às vezes, a atitude mal tomada, já tomou uma atitude ruim de escolher um ser humano desse, de viver com um ser humano desse, que certamente é por isso, que a pessoa chega boazinha, maravilhosa, então ela não tem que chegar te sendo mal educada, grossa com você, que você não precisa passar por isso em momento nenhum, nem na conquista, nem no meio do relacionamento, nem no caminhar do relacionamento. Acho que tem que ter educação, respeito, carinho, essas coisas que mantêm um relacionamento em harmonia. Mas quando você vê esse exagero de amorzinho, esse exagero de cuidado, cuidado, porque pode demorar muito pouco das garras a aparecer e você vai se tomar aquele choque, né? Quem é esse? Quem é essa? Então é sobre isso, sobre você se vestir de força e fé e coragem e vá criando situações que você vá se livrando. E quando essa pessoa tiver muito assim no seu juízo, comece a entender que isso não é seu. Tudo isso que ela diz não te pertence. Então não deixa entrar, deixa vazar. É como se fosse você passa por uma pessoa que tem problema mental. E ele já tá largado aí porque ele tem esse problema, é o jeito dele, pronto, acabou. Aí você passa por ele. Normalmente tudo que ele faz, você não liga, porque ele tem problema mental. Ele é uma pessoa daqui, da cidade, que a vida dele é essa, a rotina dele é só essa daí. Então, se você começar
pensar que aquela pessoa é só uma pessoa sem jeito que você conheceu aí, começar a passar por ela sem botar aquelas toxinas que ela solta dentro de você, isso é dela. Deixa ela falar, para não surtir efeito em você de obediência. Até finge que obedece, viu? Porque o ser humano, apesar de que é um jogo, né? Se você começar a fingir também é um jogo muito, muito perigoso. Mas você vai começar para você ganhar tempo, para você resolver sua situação. É claro que você não vai querer que tudo que sai da boca daquela pessoa problemática, que é dela o problema, que esse lixão que ela joga todo em cima de você é todo dela, esse entulho, e que você não vai ficar debaixo, que você é você não é lixeira para a pessoa botar o lixo dela em cima de você, certo? Então, tudo que aquela pessoa falar, que você já descobriu que ela é essa daí, então que não te magoe, que tudo que ela falar lá dentro de você, você tá dando gargalhada, rindo, dizendo coitado. Isso tudo é dele, isso não tem nada a ver comigo. E pronto. Você não discute, você não responde, você tá vivendo sua vida de boa. Acabou. E você está ganhando tempo para você resolver sua vida. E que você saia livre, leve e solta. E deixe esse ser humano também lá na dele. Hora dessas ele acha o que ele procura, né? Hora dessas todo mundo que é mal, que faz maldade, acha, porque a lei do retorno existe. É a única que não falha. Então, é sobre isso. E você caminha e prestando atenção nas escolhas sobre esse negócio de viajar, de fazer minha viagem, não ter mais medo de ir e vir. Um dia eu vou fazer o vídeo para vocês. Vou dizer, ó, gente, superei isso. Hoje eu saí só com a turma com a turma do turismo, vamos dizer assim, do tour. E hoje eu tive coragem, hoje eu vim só e tá tudo bem, eu tô feliz, não me aconteceu nada de mal. É claro que sempre eu tenho uma pessoa que eu gostaria de levar comigo, né? Sempre eu tenho. Ah, não queria deixar para trás, queria levar na viagem. Mas nem sempre as pessoas que a gente quer que acompanhem a gente quer realmente ir com a gente também, tem isso, né? Então é sobre isso. E essa parte que falta eu quebrar, que eu tô falando para vocês, que é essa parte, hoje eu vou dirigir, eu já quebrei, essa de dirigir eu já quebrei, eu sei que eu tenho capacidade. E outra coisa mais é a liberdade de você fazer uma escolha e saber que é bom para você e a pessoa ficar dizendo, ah, você vai quebrar a cara, isso não vai dar certo, não sei o quê. Eu vou parar também de acreditar nisso, eu não vou quebrar a cara se eu planejei muito tempo e se eu estudei o projeto e tantas outras pessoas fazem. E também que se eu quebrar a cara, eu não sou obrigada a acertar de cara, né? Eu posso tentar muitas outras vezes e conseguir. Eu não posso desistir porque alguém não acredita em mim, problema dele. Eu acredito em mim e eu vou continuar fazendo. Então, sobre isso, não tem mais chavinha de ninguém me parar, de ficar me botando apelido e eu acreditar, de ficar me botando defeito e eu acreditar. Normalmente, eu acho que quando a pessoa fica botando um defeito em você, é porque ela acha bonito e quer que você cubra ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu que acho assim, né? Esse cuidadinho demais com a gente, normalmente é desrespeito com você. Esse, então, tome atenção sobre isso. Mas a gente não vai desafiar ninguém, né? Eu não vou dizer aqui para você desafiar ninguém. Você vai reconhecer que o mal de quem te faz aquele jeito de te tratar não é sobre você, é sobre a pessoa. Não foi você que provocou que ele ficou todo nervosinho por isso ou por aquilo ou ela. Isso não é seu. Isso é a pessoa que até finge que está nervoso com tal coisa para te deixar desequilibrada. Então é teatro, nunca é sentimento. Se ele ou ela não tem sentimento bom por você, por quê?
Você vai acreditar que tá chateadinho, que tá magoadinho com você? Não põe nada disso pra dentro, porque isso aí é toxina, isso te faz mal, cria nódulos, doenças, câncer e depressão. Quando a gente vive oprimida por alguém, acreditando que ele tá certo sem ele estar, não está. Quem tá certo é você. Você que é vítima, sofredora, abusada, foi abusado o tempo todo. Eu tô falando de abuso psicológico mesmo, de tortura psicológica. E põe na tua cabeça que você é uma filha de Deus, maravilhosa, que ainda não fez, foi reverter a situação, né? Que você teve capacidade de não fazer o mal, essa pessoa que te torturou a vida inteira, mas você já caiu na real e sabe que não é sobre você, que todo mal que ele bota pra fora, que ele fala de você, que ele quer te corrigir, que ele quer ser seu protetorzinho, que ele é tudo mentira, não existe esse negócio e que você tem que desmanchar isso dentro da sua mente, porque aí você vai parar de sofrer. Ah, porque faz isso comigo? Eu não mereço. Realmente você não merece. E o que ele faz, a doença dele, é como eu te falei. Tem uma pessoa jogando pedra na rua, porque já é a rotina dele, já tá jogando pedra. Todo dia aquela pessoa tá lá jogando pedra, falando a mesma coisa, conversando sozinho, falando coisas com coisa. Então, do mesmo jeito, você vai comparar esse ser humano que tá torturando. Aí você não vai sentir, tem sentimento nenhum. Você tem por a pessoa lá. O máximo que você pode ter é, Senhor, tem compaixão, né, desse ser humano que tá assim. Isso. Mas você não vai ficar com raiva, não sei o quê, né? Você vai começar a perceber que o problema é daquela pessoa. Que aquela situação é daquela pessoa e não sobre você. Nunca sobre você. Nunca, jamais. Não deixa por isso. Não acredite nem um segundo nisso. Eu acreditei a vida inteira, isso me machucou, me provocou doenças. Eu já tirei 3 nódulos na mama. Eu tenho um nódulo na tireoide, tenho problemas no rins, tenho problemas, enfim, um monte de problema de saúde, tudo devido eu viver muito para os outros esquecer de mim. Acreditar muito que a pessoa está certa e que eu que estou sempre errada, eu que não faço nada que preste, eu que só me dou mal, eu que sou uma estabanada, eu que sou não sei o quê. Eu sempre dizia isso para mim. Hoje não, hoje eu falo, Cleide, você é maravilhosa, sensacional, inteligente, capaz. E tudo que falaram com você de mal é sobre quem falou, nunca sobre você. E pense sobre isso. Leia bons livros, assista bons filmes. E se você tem pessoas que te fazem rir, estejam mais perto dela. Faça oportunidades para a sua vida, para você estar perto de quem você consegue sorrir mais. Onde a pessoa faz você dar gargalhada, lembrar de coisas boas, rirem juntas, contar sobre coisas boas uma para outra, sobre um para o outro, uma para outra. Enfim, procure estar perto de quem te faz sorrir. Quem te faz chorar, você esteja sempre se vazando, sempre escorregadia. Vira um sabonete na mão dessas pessoas. Ó, pegou, cai, escorregou. Igual o quiabo. Agora as pessoas que te fazem bem, você procura mais tempo para estar com elas. Vai para academia com essas pessoas que te fazem bem. Vai ouvir uma música, dançar com essa pessoa que te faz sorrir. Que seja 5 minutos, 10 minutos, que seja o tempinho que for. Eu aprendi uma frase num livro de poesia que eu li sexta-feira, dia 12 de dezembro, nunca mais vou me esquecer, que é de João Guimarães Rosa, que é Barra da Vaca, se eu não me engano, gente. E no livro, eu estava lendo para as crianças, eu li pela manhã e pela tarde. Só que eu só li um pouquinho, não li todo, né, gente? Mas essa frase, ela ficou memorizada dentro de mim de uma forma tão absoluta, tão maravilhosa, que eu digo para vocês, precisa a gente viver muito para aprender um pouquinho da vida. Precisa a gente prestar atenção
como as coisas acontecem de uma forma tão extraordinária na vida da gente. Olha só, quando eu li porque eu vi que as crianças, elas estavam felizes por um encerramento, felizes por várias razões. Eu percebi a felicidade nas crianças. Daí eu deixei elas serem muito felizes e quando estava perto de encerrar, perto da hora de ir embora, eu peguei esse livrinho, tanto para os de manhã como os da tarde. E eu li um pouquinho, né, do livro, mas a frase que eu mais falei foi sobre felicidade se acha. É em horinhas de descuido. Felicidade se acha. É em horinhas de descuido. É a frase. Porque felicidade se acha aqui agora, fazendo esse vídeo para vocês, falando de 2000, quando minha amiga falou para eu ser mais independente financeiramente, porque minha mente ia se sentir poderosa e pensar assim, se tu ou qualquer pessoa me botar para fora de casa, eu tenho para tomar um café, eu tenho para pagar uma noite em um hotel simples talvez, ou chique, tanto faz, mas é que tem um equilíbrio para você, pelo menos na hora que você se achar jogada, você tem aquele acolhimento. É uma coisa para te fazer uma âncora, para te fazer algo que te sustente. Eu não falo âncora no mau sentido, eu falo âncora porque a âncora não deixa o navio afundar. Ela para, mas ela não deixa afundar. E fazer esse vídeo é horinhas de descuido para achar felicidade. Viver, superar as pessoas que não acreditaram em você, que disse, você é uma burra, você não serve para nada. Eu já ouvi sobre isso. Alguém dizer assim é estondante, né, para você? Mas eu já ouvi. Você é muito burra. Você não presta para nada. Você nunca vai ser nada. É muito ruim ouvir isso. Aliás, é destruidor. E eu já ouvi. Mas um dia eu desconstruí tudo isso e eu falei, eu vou ser muito. Aliás, eu já sou. E eu não sou burra. Eu sou muito inteligente. A única burrice que eu carrego é estar perto de pessoas que me põem para baixo. E essa também eu vou eliminar da minha vida. Horinhas de descuido é você perceber que você é maravilhosa, que você tem capacidade, que você pode crescer, que você pode se desenvolver em qualquer coisa. Não estou falando só numa situação, só em uma profissão, mas em qualquer coisa que você tentar e que você disser para você mesmo, eu vou fazer, eu quero, eu posso, eu consigo. Então, pessoal, pedras preciosas, meus diamantes de erupção milenar, escutem. Lalu viveu muitas coisas boas, mas as que Lalu queria viver, muitas também, Lalu foi podada. Sim, podada. Porque as pessoas não queriam me ver feliz, não queriam me ver passeando, não queriam me ver livre. Algumas pessoas, não todas. E eu acreditei que elas estavam cuidando de mim e eu deixei de viver muita coisa. Só que agora eu não vou fazer coisas que arrisca a minha vida, eu sabendo que eu tô arriscando, claro, né? Porque tem coisas que a gente faz que a gente não sabe certamente, perfeitamente que está se arriscando. Mas tem umas coisas que são nítidas, que você está se arriscando. Eu não quero fazer essas que estão nítidas.
Eu posso até me dar mal, mas só se minha escolha for uma escolha que não me revele a verdade. Porque eu vou sempre escolher estar em paz, viver em paz, fazer a paz. Eu não escolho ir um passeio para ferir ninguém. Eu escolho ir um passeio para eu conhecer lugares diferentes, árvores diferentes, prosa diferente. Nunca para ferir ninguém, nunca para fazer mal a ninguém. Sempre que eu quero fazer uma viagem, que eu quero fazer um passeio, é para o meu crescimento pessoal. Não é para afetar ninguém, para deixar alguém chateado ou qualquer coisa assim. E deixa eu falar para vocês, mesmo eu passando tudo isso, eu nunca privei ninguém de conhecer o que ele quer. Às vezes com os meus filhos, com os meus netos, eu tenho aquele cuidado deles não irem em lugares, sim, já privei nessa situação, quando é para não abandonar, quando é para não ter o abandono de incapaz, por exemplo. Aí a gente sente um pouco de dor, porque tem lugar que eles querem ir e que muita gente vai, mas que a gente sabe que não vai ser legal para eles e a gente priva. Isso é ruim, mesmo sendo bom, protegendo. Porque eu tive uma época que eu não fui protegida. Na minha adolescência, na minha infância, eu fui protegida sim por Deus, me sinto protegida por Deus, mas teve muitos lugares que eu queria que as pessoas tivessem me segurado, não tivessem me deixado ir, porque eu chorei para ir, porque eu pulei para ir, porque eu me rasguei toda para ir. Eu queria que as pessoas tivessem impedido que eu fosse, sim. E é porque eu me feri em algumas vezes, isso na infância. Mas quando eu quis ir, já conhecendo um pouco do sofrimento e sabendo o que era brasa e o que era águas profundas, mais ou menos, né? Então, eu quis passear, eu quis conhecer lugares diferentes, eu quis sair um dia diferente da rotina. E eu não fui porque justamente isso, as pessoas me prendiam dizendo que estava me protegendo. Já depois de adulta, foi o tempo que eu fui mais na gaiola. E quando eu precisava de uma gaiolazinha me protegendo, nem todos os dias eu tive. É complicado, né? Complexo, estranho, diferente, mas eu aprendi muito. Aprendi bastante. Aí aquela frase que mãe dizia, deixa chorar, a boca é de couro e não rasga. Faz bastante sentido. Nem sempre deixe o seu filho, quando criança, te vencer pelo choro. Não deixe. Porque uma vez eu venci pelo choro e eu adoeci para sempre, até hoje. É como se tivesse... Sabe quando arranca um pedaço de você assim e que pode até recuperar, mas você vai sempre ver aquela marca ali? E ela vai te lembrar como foi, de que forma foi, se doeu, se sangrou. É assim que eu me sinto. Quando eu chorei para ir em um lugar com alguém, fui muito persistente, muito persuasiva, muito insistente mesmo e persistente. E isso ficou para sempre na minha vida. Acho que talvez no último dia de vida eu vou lembrar dessa situação. Porque eu não me lembro que teve algum dia da minha vida que eu não me lembrei dessa situação.
E aí eu me lembro de mais uma frase: o desobediente é sempre castigado. Eu desobedeci. Minha mãe não queria que eu fosse. Eu insisti muito, chorei muito, me rasguei muito, dei aquele calundô infernal pro arrependimento da vida inteira. Mas também superei, apesar dos pesares. E agora eu vou encerrar o meu vídeo falando com vocês mais de perto, tomando mais uma aguinha, viu? Com licença. E agora, gente, nós estamos... Hoje é 14 de dezembro de 2025 e dia 15... É meu quadrinho ali, eu amo esse quadrinho, viu, gente, que eu inventei. Dia 15, que é amanhã, segunda-feira, eu vou na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação e depois vou a um encontro com o pessoal, com fraternização, né, da escola. Espero que seja maravilhoso e que eu realmente vá, que eu sempre falo que eu vou para os lugares e acabo não dando certo. Aquela velha história. Mas vai dar tudo certo e, enfim, vai dar tudo certo. Obrigada pelo carinho, por vocês que chegam, que acreditam na Laluzinha, que acham que a Laluzinha merece sim um novo inscrito, uma nova pedra preciosa na vida dela, e você chega e fica. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te livre de pessoas abusivas, que Deus livre os teus filhos e os teus netos dos homens violentos, sanguinolentos e perversos, porque foi assim que Deus pediu para a gente orar todos os dias. Porque homens assim vão existir porque têm o livre arbítrio de escolher ser bom ou mal. Seja uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. E que Deus ilumine cada um de vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração. E não se esqueça da frase: felicidade se acha em horinhas de descuido. Então descuida algumas horinhas sim, seja feliz, sinta o gosto da vida, o cheiro e o toque.